Faltam 532 dias para os 500 anos do Brasil. Policiais cruzam a selva na fronteira Brasil-Suriname em busca dos índios acusados de matar garimpeiros. Um preso escoltado por policiais tenta o que parece impossível: fugir. A alta dos juros faz o consumidor redescobrir uma prática esquecida, o conserto de eletrodomésticos. Perigo por trás das ondas. As praias de maior risco de ataques de tubarão no mundo ficam no Brasil. Preso no Rio, angolano suspeito de participar de uma conexão internacional de tráfico de drogas. O Palmeiras passa pelo Vasco e é o novo líder do Brasileirão. A seleção de vôlei vence mais uma e fica a um passo das semifinais no Mundial do Japão. A Discovery em terra firme. O astronauta mais velho do mundo volta do espaço e a experiência é considerada um sucesso. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A Polícia Federal monta um acampamento no meio da selva para investigar o conflito entre índios e garimpeiros na fronteira com Suriname. 11 garimpeiros teriam morrido num confronto com os índios, depois que uma índia e um bebê foram mortos no incêndio. A luta entre índios e garimpeiros aconteceu na cabeceira do rio Citaré, próximo à fronteira com o Suriname. É na região do Parque Indígena do Tumucumaque, onde, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, existem dezenas de garimpos ilegais. 7 agentes da Polícia Federal e um representante da FUNAI montaram uma base na aldeia de Tiriós, a 50 quilômetros do local do conflito. Com o apoio da Força Aérea, eles passaram a noite de ontem acampados na selva, tentando encontrar os corpos e os garimpeiros. Hoje pela manhã, eles voltaram à base. Não encontraram nada. Enquanto os agentes federais fazem as buscas, a vida nas aldeias mudou. Cerca de 800 índios da região pararam de pescar e de caçar. Eles têm medo de entrar na mata e encontrar garimpeiros armados. E se me matarem por fora, quando eu estou caçando e pescando, e quem vai criar nossos filhos? A única informação do conflito é de um índio chamado Aldo Cuxá, que trabalha com os garimpeiros. Pelo rádio, ele avisou a Polícia Federal e a FUNAI. Segundo ele, 11 garimpeiros e 2 índios de uma aldeia que nem a FUNAI conhece morreram em um enfrentamento na madrugada de terça-feira. Preso no Rio, um homem que pode ser um dos chefões da chamada Conexão Angolana do Tráfico Internacional de Drogas. Ele tinha uma metralhadora, passaportes falsos e uma agenda com a contabilidade das operações. O angolano Sebastião Mateus Francisco Breganha, de 30 anos, foi preso em casa. Com ele, a polícia encontrou uma passagem Rio-Luanda e 4 passaportes, todos de angolanos. 3 são falsos. Sebastião Mateus é acusado de contratar pessoas para levar a droga do Brasil até Angola. Ele deve recrutar as mulas que vai lá fora e traz. Ele deve ser um canal, uma fonte de ligação. Também foram apreendidos uma metralhadora, um papelote de cocaína e 1,5 kg de maconha prensada, que seriam amostras para venda. Nesta agenda, o angolano descreve o que gastou numa operação de tráfico, R$16 mil. Parte do pagamento teria sido feito para um funcionário de uma empresa aérea angolana que estaria facilitando a saída da droga. Sebastião Mateus estava sendo investigado há um mês por causa de uma denúncia anônima. Agora, com a prisão, a Polícia Federal quer saber se ele trabalhava para alguém ou se era o chefe que controlava o tráfico de drogas na rota Brasil-Angola. O angolano morava a 800 metros do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. O morro é conhecido como centro de distribuição de drogas e armas pela facilidade de transporte. Está bem próximo à Baía da Guanabara e ao Aeroporto Internacional. Nos últimos 4 anos, pelo menos 100 africanos, a maioria angolanos, foram presos no Rio, acusados de tráfico de drogas. A TAAG, Linhas Aéreas de Angola, que aparece na agenda do acusado, não quis dar declarações sobre o possível envolvimento de funcionários com o traficante preso, mas informou que um gerente de carga da companhia está preso na Polícia Federal do Rio há 1 ano e meio. O mercado imobiliário de São Paulo monta uma grande feira para atrair o consumidor. Os argumentos são tentadores, preços baixos e vários tipos de financiamento. 10.000 casas, apartamentos novos e usados e terrenos para todo o bolso. Formas variadas de financiamento. Fazemos qualquer negócio.
Este é o espírito desta feira de imóveis e não é difícil entender por quê. O último levantamento do setor imobiliário mostra que só em São Paulo, neste final de ano, o número de lançamentos caiu 55%. A feira é uma tentativa de animar o mercado e quem puder e souber aproveitar o momento pode fazer um bom negócio. Casa pré-fabricada pronta em 45 dias paga com 3 cheques de R$ 8.500 e com direito a pechincha. Hoje em dia o que vale é negociação ou conversa. Se não tiver conversa, sai perdendo. Um dos lados vai sair perdendo. Provavelmente o consumidor. Entre imóveis retomados de compradores que não pagaram a dívida, dá para conseguir bons descontos. Apartamento que vale R$ 130 mil sai por R$ 96 mil, financiados em até 20 anos. Este casal queria comprar, mas tem um terreno e descobriu que o melhor é construir. Ficou um financiamento na faixa de R$ 30 mil, vai ficar uma parcela mensal na faixa de R$ 570 no prazo de 10 anos. Alguns passos adiante, outra boa proposta. Vamos pensar, fazer bastante conta, ver quais são as melhores formas para a gente pagar e vamos com certeza fazer um bom negócio. Se sair negócio hoje aqui, sai casamento? Com certeza. Em instantes, a fuga inesperada de um preso escoltado. Motoristas são vítimas de guardas que desconhecem as leis de trânsito. K Street. O K que você compra direto da fábrica por apenas R$ 9.990. Exclusivamente pelo sistema Ford Direct. Com apenas R$ 1.000 de sinal, você encomenda o seu em qualquer distribuidor Ford. Encomende seu K Street. É direto da fábrica. Ford, fazendo seu caminho melhor. Vestibular Novembro Unip. Agora, vestibular da Universidade Paulista, Unip, em 15 de novembro. Exame no dia 15 de novembro para todos os cursos da Unip, nas áreas de exatas, humanas e saúde. Inscrições até 10 de novembro. E atenção, novo campus da Unip em Pinheiros. Vestibular em novembro Unip. Inscrições até 10 de novembro. Nada mal, a festa do Extra é hiper legal. Que legal, agora o preço baixo liberou geral. Ponta de agulha resfriada, R$ 1,29 o quilo. Você merece! TV Sharp 29 polegadas, só R$ 598 à vista. Vou repetir, só R$ 598 à vista. Vinho baixinho pra você, pra mim. Mais barato, Extra. Que legal. A General Motors do Brasil e a rede Chevrolet acabam de criar um pacote econômico que vai deixar você muito mais perto do seu Chevrolet 0 km. As principais medidas são redução de preços na linha Corsa, redução nas taxas de juros, GM Plus proteção financeira, o seguro-desemprego que dá muito mais tranquilidade na hora de comprar seu Chevrolet 0 km. Venha conferir já essas e outras vantagens na sua concessionária Chevrolet. Rede Chevrolet, andando na frente. Um talão de multas na mão e muito despreparo. O novo Código de Trânsito, que está tirando das ruas os maus motoristas, enfrenta problemas em cidades como Porto Alegre. Funcionários das prefeituras que têm a missão de punir os infratores nem sempre conhecem as leis. Centro de Porto Alegre. Um guarda de trânsito multa motoristas por estacionamento irregular. Área para carga e descarga. Onde é que está essa placa? A placa está aquela ali? Ela não está virada para lá? Se a pessoa não for olhar a placa, talvez ela tenha dificuldade de identificar. Mesmo assim, o guarda mantém as multas, contrariando o artigo 90 do Código de Trânsito, que proíbe qualquer punição ao motorista quando a sinalização é insuficiente ou incorreta. A advogada Patrícia Ilha volta ao local onde foi multada. Ela mostra que estacionou onde é permitido, mas foi punida, segundo a multa, por deixar o carro num acostamento. Acostamento seria uma parte diferenciada da pista em estradas, né? Nós estamos aqui em plena 24 de outubro, não impossível de ter um acostamento aqui, que é uma rua. O policial Gelson Dávila também enfrentou o despreparo dos guardas de trânsito. Ele conta que usou este acesso de emergência para levar a mãe doente ao hospital.
O guarda, ignorando a sinalização que permite a manobra a qualquer motorista em situação de emergência, multou o Gelson. Explicou o seguinte, que a placa só seria permitido o acesso à emergência para ambulâncias, não importando se estivesse ou não em emergência. E quem decidia se poderia entrar ou não seria ele. Maior surpresa teve o motorista que recebeu esta multa de R$ 230. O desrespeito ao Código de Trânsito teria sido passar por esta rua sem reduzir perto de uma escola. Só que a única escola que existe na rua é uma escola de samba. Só em Porto Alegre, desde a implantação do código, são mais de 9.000 recursos. Sempre que tem esses casos, nós reorientamos os agentes, nós refazemos a sinalização que estava errada. Para quê? Para que não se incorra novamente nesse erro. Nos 3 casos, os motoristas recorreram e ainda não houve julgamento. Uma fuga surpreendente nos Estados Unidos. Um preso escapa da polícia na frente das câmeras de televisão. Michael Chase, acusado de assaltar uma casa, estava saindo do tribunal quando decidiu agir. Veja de novo, ele joga um pó nos olhos dos policiais, corre e quase é atropelado por um caminhão. Chase conseguiu fugir a pé, mesmo com as calças caindo. Depois de algumas horas de busca pela vizinhança, a polícia encontrou o fugitivo. Ele já estava dentro de um barco e teve tempo até de trocar de roupa. Além das mãos, os policiais algemaram os pés do assaltante. Só então ele foi levado de volta para a cadeia. 24 horas depois da rebelião, presos voltam a fazer estragos numa cadeia modelo do interior de São Paulo. 3 pavilhões da penitenciária de Pirajuí foram destruídos por um incêndio. Os presos terminaram ontem uma rebelião, mas quando souberam que as visitas tinham sido canceladas, voltaram a tomar conta da cadeia. Segundo a polícia, houve briga entre os detentos e 10 ficaram feridos. No fim da tarde, a tropa de choque invadiu a penitenciária e controlou o motim. Preservar a vida nos manguezais e, ao mesmo tempo, garantir os direitos de cidadão. Um projeto na região metropolitana do Rio junta o útil ao necessário. Dona Nilda está tirando as primeiras fotos de toda a sua vida. Logo terá identidade e carteira do trabalho. O marido dela, seu Pedro, é caranguejeiro, mas está impedido de exercer a profissão que aprendeu nos manguezais de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, mais de 50 anos atrás. Hoje pegar caranguejo aqui nos manguezais da ilha de Itaoca é só brincadeira de criança. A garotada usa essas armadilhas de lata aí, as ratoeiras, para treinar para o futuro. É que de 1º de setembro a 15 de dezembro, pegar caranguejo comercialmente está proibido pelo IBAMA. Pode até dar cadeia. De janeiro a setembro, um caranguejeiro pode ganhar mais de R$1.000 por mês. Mas agora a cena é esta. Enquanto a garotada brinca, os pais ficam quase sem o que fazer para sustentar a família. Que a gente fica sem fazer nada, se não tiver alguma coisinha para fazer, a gente não procurar correr daqui, correr dali para fazer alguma coisa, a gente vai, as crianças vão até passar necessidade, né? Daí nasceu o mutirão da Prefeitura de São Gonçalo para dar documentos às 200 famílias que vivem de catar caranguejos no município. Só assim eles terão direito à ajuda oficial de um salário mínimo por mês durante o próximo período de entre-safra. Um incentivo para que respeitem a lei de preservação dos manguezais. Uma foto, a impressão digital. Foram os primeiros passos para a cidadania. Agora eu posso conseguir um serviço para assinar minha carteira, né? 13º, férias, tudo isso, né? É muito bom. Em instantes, o Brasil está na final da Copa América de Futebol de Areia. O preço dos serviços cai e o consumidor volta às oficinas de eletrodomésticos. Sabia que há 190 anos o Banco do Brasil estava fazendo 190 anos? Não acredito. É? E foi em 1998 quando ele tinha o BB Personal Bank. E os clientes podiam acessar o banco por telefone, fax e até pela internet. Pela internet, é? Aham. Mas o que é mesmo internet? Isso é do tempo do meu bisavô. Banco do Brasil. 190 anos de história. 190 anos de futuro. Veja nesse domingo no Intervalo do Fantástico. A estrela é a tecnologia.
baixo liberou geral. Ponta de agulha resfriada, R$1,29 o quilo. Você merece! TV Sharp 29 polegadas, só R$598 à vista. Vou repetir, só R$598 à vista. Vinho baixinho pra você e pra mim. Mais barato, extra, que legal. You say goodbye and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. O melhor negócio continua no seu distribuidor Ford. Ford Courier e Ford Fiesta com taxa de apenas 1% prefixada. Courier com ar-condicionado e direção hidráulica, só 24 de 388 mensais. Fiesta 4 portas, só 24 de 288 mensais. Lançamento K Street, apenas 9.990 à vista. Era só o que faltava para você comprar seu Ford Zero. O consumidor muda de tática para escapar dos juros altos. Se ficou mais difícil comprar um eletrodoméstico, por que não mandar consertar o estragado? Às vezes pode valer bem mais a pena. O ferro de passar roupa quebrou, Daniel vai jogar fora. O conserto fica em R$30. Um ferro novo é na faixa de R$23, R$24, né? Então não vale a pena. Mas com os eletrodomésticos mais caros é diferente. A alta dos juros dificultou a compra. As lojas de peças para consertos agradecem. Nesta, as vendas aumentaram 20%. Os fabricantes contribuíram. Os fabricantes abaixaram em média 50% no valor de componentes eletrônicos. Esse cilindro, né, que é usado em manutenção de videocassete, que custava anteriormente R$85, hoje é vendido por R$45. Os técnicos usaram a mesma estratégia para atrair o consumidor. Baixando os preços, as prateleiras voltaram a ficar cheias de aparelhos para o conserto. A mão de obra ficou em média 40% mais barata. Nesta loja, o conserto de um videocassete, por exemplo, caiu de R$90 para R$50. Se nós não tivéssemos ido junto ao mercado e abaixado os nossos preços, nós deixaríamos de existir, porque o cliente com certeza procuraria comprar um produto novo. Além de baixar o preço, Júlio melhorou o atendimento. Empresta um fogão ao cliente enquanto o dele está no conserto. Antes e depois. Para fazer o conserto do fogão, Lúcia pesquisava preços há 1 ano. Só agora decidiu. Pagou R$250 pela limpeza e troca das peças quebradas. Reformando, você tem um semi-novo e funcionando bem. Chuva no sul e o sol de volta ao sudeste. Veja a previsão do tempo. Domingo de sol e calor no sudeste e centro-oeste. No sul do país, as nuvens carregadas que vieram da Argentina trazem chuva. Sol forte na grande área que vai do Rio de Janeiro ao extremo norte com pancadas à tarde. Para amenizar a seca, chuva passageira no sertão nordestino. E mais chuva do norte de Minas ao sul do Maranhão e no extremo oeste. Mínima em Porto Alegre de 20 graus e máxima de 32 em São Paulo. Truculência, ameaças. O Fantástico de amanhã descobre uma pequena cidade onde a agiotagem é a lei. As vítimas escondem o rosto com medo de represália. E quando a equipe de reportagem flagra um agiota em ação, ele parte para a ameaça armado. Na série Testemunha Ocular, um cinegrafista no olho do furacão. A repórter Glória Maria vai à Suécia registrar um encontro histórico. Zezé de Camargo, Luciano e Julio Iglesias. Depois de gravar com o Julio Iglesias, o Zezé de Camargo e o Luciano vieram fazer um passeio aqui em Estocolmo. Em Nova York, um desafio à lei da gravidade. Uma mulher de 72 anos que faz striptease. E 25 anos depois, a verdade vem à tona. O filme O Exorcista foi baseado em fatos reais. Os personagens ainda estão vivos e foram localizados pelo Fantástico. As lembranças são de arrepiar. Amanhã, às 8h30 da noite, logo depois do Domingão do Faustão.
Brasil e Estados Unidos vão decidir a Copa América de Futebol de Areia em Salvador. Hoje, na semifinal contra o Peru, um veterano dos gramados estreou na praia e acabou pagando uma velha dívida a um amigo. Quem passeia tranquilo na praia? Ele eu não conheço não. Careca, jogador da seleção. Ah, com o futebol os garotos logo descobriram e tentam adivinhar o que ele está fazendo em Salvador. Tomando banho de praia, olhando a praia. Os turistas italianos reconhecem. No Napoli, Careca foi campeão italiano, formando a dupla de ataque com Diego Maradona. Na seleção brasileira, em 2 Copas, 7 gols. De inexperiente, Careca não tem nada, mas o futebol de areia nunca foi a praia dele. Araraquara, onde ele nasceu, fica a 400 quilômetros do litoral paulista. E jogando no Guarani, no São Paulo, no Napoli, sempre esteve longe das praias brasileiras. Ansiedade, Careca não via a hora de pisar na areia com a camisa da seleção. Na primeira jogada, passe na medida para Jorginho marcar para o Brasil. Em um jogo de belos gols, o Brasil fez até para o outro lado. No vacilo de Magal, o Peru chegou a 3 gols. O Brasil fez 8. O último saiu dos pés de Careca para Júnior, com 12 anos de atraso. Do Brasil! Brasil! Pô, viu só, demorou 12 anos para me retribuir aquele passe que eu dei para ele na Copa de 86 contra a França. Tava devendo, é? Tava caro esse negócio, mas paguei, eu tô quieto. A decisão da Copa América de Futebol de Areia você acompanha amanhã ao vivo no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Daqui a pouco, o Palmeiras ganha do Vasco e assume a liderança do Brasileirão. E um brasileiro vence na Finlândia ensinando a arte do futebol na terra do frio. Esse ano, Papai Noel tá mais vermelho do que nunca. De raiva. É que o Morumbi Shopping vai sortear um carro que Papai Noel nenhum pode dar. São 46 Bravos. O novo importado que a Fiat está lançando em primeira mão no Morumbi Shopping. Vai ser um carro por dia até o Natal. É chance pra caramba. Agora, se você não ganhar, pode ter certeza que é a uruca do Papai Noel. Ah, isso é. Morumbi Shopping, o melhor Natal de São Paulo. 1991. Nascia o primeiro Extra em São Paulo, trazendo um novo conceito de alta tecnologia em hipermercados. Reconhecido como o melhor do Brasil, o Extra desde então não parou de crescer. Neste mês de novembro, o Extra está inaugurando 8 novas lojas, mais 4 em São Paulo, 2 em Guarulhos, 1 em Cotia e mais uma no Rio de Janeiro. Assim, serão 29 lojas no Brasil inteiro. Esse sucesso se deve a 4 pontos de fundamental importância. Vender sempre produtos de qualidade. Vender sempre a maior variedade. Vender sempre mais barato. Atender o cliente com toda a atenção que ele merece. O Extra é motivo de orgulho para todos nós. Orgulho de ser brasileiro. Brasileiro! E continua a promoção diária do Grande ABC da Prêmios. É fácil e divertido e são mais de 200 prêmios para você ganhar. Pegue a cartela grátis do seu jornal e concorra a 12 palhos, 36 TVs em cores, 36 refrigeradores e 120 prêmios surpresa. Corra atrás da sua cartela e participe, ela é grátis. São prêmios durante 12 semanas, você não vai perder essa chance de ganhar, vai. Promoção diária do Grande ABC da Prêmios. Reserve já o seu jornal. Já está pronta a nova versão do orçamento do ano que vem, com cortes de 8 bilhões e 700 milhões de reais. A orientação do governo foi preservar o máximo possível as áreas da saúde e educação. Mas os 2 ministérios também vão sofrer cortes. O orçamento chega a quase 200 bilhões de reais e deve ser mandado ao Congresso na segunda-feira. O Brasil derrota a Holanda na segunda fase do Mundial de Vôlei no Japão. Se vencer as donas da casa amanhã, a seleção feminina garante uma vaga nas semifinais. A seleção diz adeus à primeira sede do Mundial. O Brasil deixa Matsumoto rumo a Nagoya. No mesmo vagão viajam as rivais russas, com um olhar desconfiado. No Japão, as novatas sofrem com tudo.
Elas tentam se adaptar à diferença de culturas e bem que se esforçam. Ela ficou maluca no avião. Conversando com o Japinhas no avião. Guiri? Guiri? Não, exagero. Eu falava goró. A viagem foi tranquila. Difíceis agora são os desafios dentro da quadra. A seleção mudou de cidade, mas continua em casa. É na região de Nagoya que está a maior comunidade brasileira no Japão. Com o apoio da torcida, o Brasil passa pela Holanda. 3-0. Amanhã vem o principal desafio: enfrentar a seleção dona da casa e a torcida japonesa. Os brasileiros já estão preparados. A Globo transmite Brasil e Japão ao vivo neste domingo a partir das 7 da manhã. O Palmeiras vence o Vasco e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Alex foi o herói do jogo, mas o técnico Luiz Felipe Scolari foi o grande vitorioso no duelo com o dirigente Eurico Miranda. O vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda, preferiu evitar o encontro com o Palmeiras. O controvertido dirigente não apareceu. Sem o adversário dos bate-bocas durante a semana, o técnico Luiz Felipe Scolari gritou apenas com o seu time. O confronto entre Palmeiras e Vasco ficou mesmo dentro de campo. Ali a briga pela posse de bola muitas vezes ultrapassou os limites da garra e aplicação. E aí a confusão? Deixou vítimas. No choque com Felipe Alvim, Kleber sofreu um corte profundo na boca. Paulo Nunes também exagerou numa dividida com o mesmo Felipe Alvim e foi expulso. Na luta pela vitória, o Vasco saiu na frente. De Donizete para Luizão, de Luizão para o gol. O empate do Palmeiras. Oséias cruzou e Alex de cabeça encobriu Carlos Germano. O futebol refinado de Alex foi a diferença. Acabando com o jogo, Alex. O chute, a curva perfeita, definiram a virada do Palmeiras, que enfim superou suas diferenças com o Vasco. Eram 20 mil vozes no Parque Antártica, mas o Palmeiras se segurou até garantir a vitória pelos berros de uma só garganta. Vem, Oséias! Oséias pro meio! Aí, pro meio! Pro meio! Cansado de tanto gritar, mas vitorioso, Filipão ironizou a ausência de Eurico Miranda. Foi bom, porque hoje a gente está de alma lavada, tranquilo, vai passar um domingo com a família maravilhoso, enquanto o outro lado vai pensar um pouquinho na viagem a Tóquio, aqui por sinal, nós queremos desejar ao Vasco o melhor possível. O combate à sonegação está lotando os estádios e reforçando os cofres dos clubes de futebol do Nordeste. O torcedor que faz compras no valor de R$100 e exige a nota fiscal tem direito a um vale-lazer que pode ser trocado por ingressos para os jogos. Maranhão e Paraíba já conseguiram aumentar a arrecadação de impostos. Minas decidiu adotar o programa no ano que vem. Em Pernambuco, o resultado é um sucesso. Estádio lotado. Foi assim em todos os jogos dos campeonatos estadual e brasileiro este ano em Pernambuco. Mais de 1.500.000 pessoas nas arquibancadas. Um público 4 vezes maior que o do ano passado. O Sport Recife está em 6º lugar no campeonato, mas é o campeão brasileiro de público. Média de 40 mil torcedores por partida. Tudo isso é resultado de uma campanha de combate à sonegação, que aumentou a arrecadação do ICMS e levou o público de volta aos estádios. 80% dos torcedores assistiram aos jogos sem desembolsar um tostão. Eu pego a nota, vou no correio, troco a nota fiscal pelo vale-lazer e vou para o estado e troco no ingresso. Nos últimos 9 meses, a arrecadação cresceu 5,66%, um reforço de 72.800.000 para os cofres do estado. Mais do que a questão da arrecadação, a gente está contribuindo para a autoestima do estado, para a cultura, para o esporte. Parte do dinheiro conseguido com o aumento da arrecadação vai para os clubes. Um negócio tanto. O Sport recebeu R$1.220.000. Quanto ao torcedor que voltou ao estádio... Iniciativa muito boa, deve continuar, sem dúvida nenhuma. Excelente, né? Excelente. Então, o estádio fica sempre lotado e cheio, né? O que é que a fria e distante Finlândia pode ter em comum com o Brasil? Aparentemente nada, mas tem a ver sim. Os finlandeses estão se tornando um pouco mais brasileiros, como conta o repórter Luiz Nashbin. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade?
A cantora finlandesa faz sucesso nos bares da capital Helsinki com a música brasileira. Flor Maria aprendeu português com um ex-namorado baiano. Numa outra cidade da Finlândia, o shopping promove a liquidação Carnaval de Preços. Vira carnaval no pé. Em vez de mulatas, louras. E agora? Seriam autênticas baianas? A nossa cultura se espalha por um país do norte da Europa cortado pelo Círculo Polar. Finlândia é sinônimo de gelo. Hóquei no gelo é com eles mesmos. O futebol é o segundo esporte na preferência popular. Faz tanto frio que só tem campeonato entre abril e outubro. Com ou sem frio, o futebol na Finlândia ocupa o dia a dia de um gaúcho durante o ano inteiro. Ele é atacante e nas horas vagas também ataca como relações públicas do futebol. Luciano divulga o esporte em mais de 100 escolas primárias por ano. Mostra alguns fundamentos, joga uma pelada com a garotada e sempre faz um rápido teste de conhecimentos gerais. Como se chama mesmo aquele ritmo típico do Brasil? Samba. As conversas, né, vão além do futebol. E eu sempre procuro dar sempre uma aulinha a mais, né, do que é o nosso Brasil. Né? Mas o professor Luciano, às vezes, se esquece de ensinar o básico. Você tá meio enrolado aí, hein? Pelo menos por 1 ou 2 horas, é como se os meninos finlandeses trocassem de pátria e vivessem numa potência do futebol. Veja a seguir o que leva os tubarões para perto dos banhistas em Pernambuco. Termina com sucesso a missão espacial do vovô astronauta. Futebol 98, oferecimento Grenda. Banco Itaú. Suquita. Volkswagen. E cerveja Kaiser. Pode mandar ver? Você sabe, a minha vida é o tênis. Eu devo tudo ao tênis. Tudo eu devo ao tênis. Mas com todo respeito, apesar do Gustavo Killing ser um ídolo do tênis, o Guga aqui é fãzão de um bom Raider. Mas fica tranquilo, amigo. Fica tranquilo que eu já volto. Raider do Guga. Férias para seu tênis. Todo mundo tem uma razão para fazer um FlexPrev Itaú. Eu fiz o FlexPrev Itaú porque, além de garantir uma renda para o meu futuro, eu ainda deduzo do imposto de renda. Eu fiz um FlexPrev Itaú com seguros pensando no presente, porque sempre acontece alguma coisa. Eu atravesso a rua de... Eu também fiz, assim minha família fica tranquila. Eu escolhi o FlexPrev porque se eu sofrer um acidente, o que é muito provável, minha família fica... Faça um FlexPrev Itaú com benefícios acessórios e garanta ainda mais o futuro da sua família. Brahma Guaraná apresenta Brasileiros numa Light. Que vida boa, alma boa, o peito bate, ficar à toa, tô numa boa, tô numa light. Ficar à toa, tô numa boa, tô numa light. Brahma Guaraná, a vida numa Light. Meu Santana é um carrão. Tem tudo o que eu preciso. Espaço, segurança. Vou trocar pra quê? O que eu gosto nele é o motor. Você pisa, ele atende. Esse eu não troco. O que cabe de coisa no porta-malas você não imagina. Dá pras malas, pras tralhas dos meus filhos. Trocar de carro pra quê? O que mais me chama atenção no Santana é o conforto. E de conforto não abro mão. Trocar de carro pra quê? Ainda mais hoje em dia, que você tem que ter um carro confiável, que não te deixa na mão. Por isso eu não troco meu Santana de jeito nenhum. Agora você troca. Santana e Quantum 99. Quem tem, não quer saber de outro carro. Dá pra tomar uma Kaiser antes? Não liga não, viu, Rubão? É, pênalti todo mundo perde, cara. O ano que vem tem outro campeonato. Bota sinceridade, a torcida entende. Posso abrir? Dá pra tomar uma Kaiser antes?
O perigo bem perto dos banhistas. Pesquisadores das universidades de Recife e da Flórida consideram o litoral de Pernambuco a área de maior risco de morte por ataques de tubarões. Nos últimos anos, foram 30 ataques e 10 mortes. Os pesquisadores tentam entender o fenômeno que atrai os tubarões. A construção do Porto de Suape, a 40 quilômetros do Recife, destruiu 600 quilômetros de mangue, reduzindo a quantidade de alimentos e peixes. As fêmeas tiveram que procurar outro local para se reproduzir e chegaram cada vez mais perto da cidade. Esse surto resultou de um impacto ecológico e de um desequilíbrio do ecossistema. É difícil prever se isso eventualmente no futuro voltará à normalidade ou não. Os pesquisadores descobriram que nas fases da lua cheia e nova, quando as marés estão mais altas, os ataques são mais frequentes. Também foi confirmada a influência das chuvas, dos ventos e das correntes marinhas, que ajudam a trazer os tubarões para as áreas frequentadas por banhistas e surfistas. Os especialistas conseguiram mapear o território dos tubarões. Eles ocupam um canal que corta toda a faixa de risco. O canal começa a se formar 50 metros após os arrecifes e se estende por 1 quilômetro. É justamente nesse local onde ondas, surfistas e tubarões se encontram. Nós temos aqui nessa profundidade de 6 a 10 metros de profundidade, o que favorece a presença deles muito próximo à costa. Então, ultrapassar os arrecifes é risco de vida? Ultrapassar os arrecifes é roleta russa. Tubarões da espécie cabeça chata, uma das mais agressivas, foram encontrados na costa. Na água turva, eles não conseguem distinguir as presas e atacam o que encontram pela frente. Muitos banhistas já aprenderam que a barreira natural formada pelos arrecifes é a melhor proteção. É bom não arriscar não, né? Depois não tem volta, é um caminho meio sem volta, né? As placas de alerta estão por toda parte, mas os surfistas continuam desafiando o perigo. Nem a morte registrada esta semana impediu a prática do esporte em mar aberto, onde o risco é grande. Se a gente for ligar para todas as mortes que tem, a gente não surfa. A nossa função é chegar e alertar, mas eles não dão a mínima. O estudante Carlos Frederico, de 19 anos, sobreviveu a um ataque. Perdeu o pé esquerdo e decidiu valorizar a vida. Eu escapei, mas eu podia ter morrido naquela hora, né? Isso daí vai ficar marcado pro resto da minha vida, com certeza. Milhares de comunistas vão para as ruas de Moscou comemorar o aniversário da Revolução Bolchevique. Os comunistas cercaram a Praça Vermelha e o Kremlin, lembrando os 81 anos da Revolução. Eles exigem a renúncia de Boris Yeltsin. Um protesto no Azerbaijão, antiga República Soviética, termina em confronto com a polícia. Os manifestantes dizem que houve fraude nas eleições. Mais um dia de protestos contra o ex-ditador Pinochet em Londres. O grupo pede o julgamento do general. Pinochet aguarda a decisão da Câmara dos Lordes, que decide se ele pode ou não ser extraditado para a Espanha. O líder da Câmara dos Estados Unidos, Newt Gingrich, fala pela primeira vez desde que renunciou ao cargo. Ele foi acusado pelo partido de ser o responsável pela derrota republicana nas eleições. Gingrich disse que vai abandonar também a cadeira na Câmara e chamou os colegas republicanos de canibais. O herói americano está de volta à Terra. O homem mais velho do mundo a ir ao espaço completou a missão de 9 dias em órbita. O astronauta John Glenn faz história pela segunda vez. Meio-dia na costa leste americana, com uma velocidade de mais de 2.000 km por hora, 2 vezes maior do que a do som. A Discovery se aproxima da superfície da Terra. John Glenn está voltando depois de dar 125 voltas em torno da Terra e percorrer aos 77 anos mais de 6 milhões de quilômetros em 9 dias de viagem. Nada mal para quem há 36 anos virou herói dando apenas 3 voltas em torno da Terra. Preocupação. A porta do compartimento de paraquedas tinha se soltado durante o lançamento. Há o risco de que os paraquedas se abram antes da hora. O pouso pode ser comprometido. Não acontece. A Discovery pousa suave em Cabo Canaveral. O voo do mais velho astronauta já é parte da história. Eu me sinto bem, diz Glenn pelo rádio. A saída da nave espacial é demorada. Foram 83 experimentos em gravidade zero, ambiente em que as moléculas se desenvolvem com extrema rapidez.
Rosas testadas para se desenvolver novos perfumes. Baratas eram as primeiras voltas em torno da Terra. Proteínas desenvolvidas por cientistas americanos e brasileiros foram cristalizadas para o desenvolvimento de remédios contra doenças como a de Chagas, câncer, diabetes, alergia. John Glenn participou de 10 diferentes estudos sobre o processo de envelhecimento no espaço. Forneceu 17 amostras de sangue para medir o desgaste de seus músculos e de seus ossos. Monitorou o batimento cardíaco e o próprio sono. Os testes de Glenn não terminam com a chegada da Discovery. Ainda na nave, ele forneceu novas amostras de sangue. Quase 2 horas depois, finalmente o desembarque. Glenn é o terceiro a sair. Os passos são lentos, mas aparenta boa forma. Nos próximos dias não poderá sequer beber para celebrar seu segundo voo espacial. Terá que evitar álcool e cafeína. Os cientistas querem saber como o organismo dele reagirá à volta à Terra. Os resultados da pesquisa podem demorar 1 ano para sair, mas desde já ele mostra que a idade não é mais uma boa desculpa para se deixar de sonhar. Pouco depois de desembarcar da Discovery, o senador John Glenn se submeteu a 4 horas de exames. E essa vai ser a rotina do astronauta nos próximos 6 meses. Uma boa noite para você. Uma boa noite.